Rusticidade, história e muita, mas muita beleza. Uma antiga vila de pescadores que até 1990 não tinha sequer energia elétrica se tornou um dos pontos turísticos mais procurados do Brasil. Jericoacoara, situada a quase 300 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará, ainda mantém um pouco do bucolismo e do romantismo de antes. Iluminação pública, por exemplo, não existe. E é isso que faz da cosmopolita Jericoacoara um ponto de observação de estrelas, com pé na areia e tudo, já que as ruas são assim. Carros também não entram na vila. E não há necessidade, já que as 6 ruas da vila podem ser percorridas a pé nos exercícios diários de observar a natureza e as belezas do lugar. Sejam muito bem-vindos ao nosso mapa de viagem. Hoje nosso GPS nos levará ao Nordeste brasileiro, uma das regiões mais lindas do mundo. E dentro dessa beleza, outra beleza isolada, dentro de um parque de preservação ambiental que engloba outras localidades da vizinhança. Para conhecer esse paraíso é preciso pagar uma taxa. Mas foi quando o jornal Washington Post, na década de 80, relatou em uma reportagem as belezas do local que começou a explosão de turistas do mundo inteiro. Hoje muita gente já se acha nativa do local e para os íntimos, Jericoacoara virou Jeri, nosso destino de hoje. Então vamos lá? Ajuste aí seu GPS, pegue uma taça de vinho e venha comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. E nesse episódio eu recebo a minha amiga, jornalista e escritora Cássia Fernandes, que, apesar de goiana, passou uma boa temporada vivendo em Jericoacoara. Foi professora e desenvolveu projetos espetaculares. Em um deles, o livro Histórias Encantadas entre Cordilheiras de Areia, publicado no ano passado pela editora Arribaçã, da Paraíba. Cássia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que um dos papos que eu muito esperava. Obrigado por aparecer. Obrigada pelo convite, Rimene. É uma alegria estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, ainda mais falando sobre Jericoacoara, assim, que me enche o coração de alegria também. Pois é, falar de Jericoacoara, como é que foi sair de Goiânia e de repente morar nos lugares mais lindos do país? Que te deu para fazer isso? Foi uma louca aventura, se bem que uma aventura com segurança, né? Eu recebi uma proposta de trabalho para fazer um trabalho na área de jornalismo. Lá não deu certo, mas eu fui, como eu pesquisei sobre Jeri, eu fui rastreada, né? E os algoritmos me mandaram um anúncio de um concurso público para ser professora lá. Então, eu resolvi ir experimentar. Fiz o concurso, fui aprovada e me mudei de Malicuia para lá. Então, foi uma coisa assim. Mas foi graças aos algoritmos. Tem algo de até meio absurdo, meio fantástico nisso aí, né? Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 4 anos lá. Passou a pandemia inteira lá. Então, não, na verdade, assim que eu cheguei a Jeri, começou a pandemia, assim, mais ou menos em Jeri, eu fui em 2020, em janeiro, e em março começou a pandemia. Bom, agora você falou, chegar lá, chegar a Jeri não é uma coisa muito fácil, né, para quem é turista, para quem quer ir conhecer. Assim como todo paraíso, o acesso tem muita aventura. Como é que se chega? A partir do aeroporto de Fortaleza, por exemplo? Então, tem 2 alternativas para se chegar a Jeri. Uma das alternativas pelo aeroporto de Fortaleza, mas aí é preciso depois pegar um transfer, né, de carro pela rodovia, que vai mais ou menos 4 horas e meia até Jericoacoara. E aí tem um trecho que tem que passar também pela praia, estradas de areia e tal. Uma outra alternativa é ir para o aeroporto de Cruz, que na verdade eles falam que é o aeroporto de Jericoacoara, mas fica no município vizinho de Cruz. Perto relativamente? 1 hora, 50 minutos mais ou menos de Jericoacoara, né? E aí assim, se você for até Jijoca de Jericoacoara, que é a sede do município, tem que ir passar pelas dunas, que é mais ou menos uma hora, sacolejando assim de pelas aventura, dunas. Né? Para aquelas... As antigas jardineiras hoje são caminhonetes mais confortáveis, mas é mais ou menos aquilo. Então é um lugar que assim não é muito simples de se chegar, não. E ainda é tudo muito rústico mesmo, assim como se fala, acaba que tudo fica um pouco meio mágico em cima das dunas, aquela coisa. Existe essa rusticidade mesmo?
Jericoacoara ainda manteve muitas das características originais, por exemplo, que era uma antiga vila de pescadores, então eles mantiveram as ruas de areia, então não tem pavimentação, não tem calçada, eles também não têm iluminação pública, tem nas pousadas, nas casas, mas a fiação é subterrânea, então você não tem iluminação pública. Então, nesse aspecto, manteve, sim, essa fidelidade ao espírito original da vila. E nem os veículos podem entrar, né? Existem restrições de trânsito. Não chega a ser trânsito zero, porque os veículos entram e tem um movimento até bastante intenso, porque os carros estão sempre entrando, deixando e pegando turistas, né? Mas você não pode entrar com o seu veículo próprio e ficar com ele dentro da vila, né? Tem um lugar para ele ficar lá? Sim, tipo estacionamento? Tem um estacionamento que o turista deixa o seu veículo lá, paga uma diária. Se eu não me engano, é R$40 a diária, então não é muito vantajoso ir com o seu próprio veículo, não. E até os moradores, eles também têm estacionamentos próprios onde eles deixam os seus veículos, porque eles não podem deixar os veículos estacionados na rua, então não. Nem os veículos dos moradores entram também na vila? Eles entram se a pessoa tiver garagem, que são poucas as garagens, e também para fazer carga e descarga e tal, mas tem os estacionamentos próprios. Tem um estacionamento próprio que também fica na entrada. Ele guarda seu veículo lá. E como funciona o pagamento da taxa de turismo para entrar lá? Custa quanto e vale por quanto tempo, por exemplo? Então, se eu não me engano, a taxa de turismo hoje é R$41,50. Tanto faz. Se você ficar um dia, você vai pagar isso, mas você pode ficar por esse valor até 10 dias. Então, você tem que pagar essa taxa, porque é justamente Jeri está ali dentro, ao lado de um parque de preservação ambiental. Essa é a taxa hoje. Pode até que talvez haja reajustes, porque foi aprovada uma concessão, uma empresa vai administrar o parque. E como é que é o custo de vida lá, Cássia? A gente vive em Goiânia já há muito tempo, viaja, conhece algumas coisas, mas quando a gente vê um lugar como Jericoacoara, né, um lugar lá no cantinho do Ceará, um paraíso, como a gente fala, o custo de vida é alto? Sim, o custo de vida é alto, porque se você for pensar, existe toda uma dificuldade de acesso mesmo, né? O acesso é difícil, então isso implica, o custo de transporte é um transporte alto, né? Porque tem a questão do combustível, da manutenção, dos veículos e tudo. E tem outro aspecto também, o aluguel, né? É difícil você encontrar casas para moradores, não é fácil disponíveis, porque quase todo mundo vai alugar as casas para turistas, claro, por temporada. Então, assim, é um custo de vida alto, não é um custo de vida baixo. Uma vila de poucos habitantes, mas a gente pode dizer também que com muitos estrangeiros vivendo lá e há muito tempo, né? Existe mesmo essa cosmopolita, como é que a gente fala? Essa cidade cosmopolita mesmo dentro de Jericoacoara, é isso mesmo? Sim, é uma atmosfera assim, muito agradável desse encontro de culturas lá, porque além de muitos terem se estabelecido lá, estrangeiros, principalmente franceses, italianos, eles compraram ali terrenos, construíram as suas pousadas, as suas casas, tem um trânsito de gente do mundo inteiro, né? Então você vai ter de todas as nacionalidades e de todos os lugares do Brasil também. Então, assim, de população nativa mesmo, existe a população nativa, os filhos dos pescadores, geralmente hoje trabalham mais com turismo, mas você tem gente do mundo inteiro, que ou foi passar uma temporada lá e se encantou e ficou, né? Ou fica por um tempo e depois vem embora, como aconteceu comigo. Então, realmente é um encontro fantástico de culturas. Isso é muito bonito em Jeri. Jericoacoara também está num lugar que é o queridinho, né, da turma dos esportes de água, de vento, porque o Ceará tem essa grande vantagem, né, que além de um mar maravilhoso, tem muito vento. Kitesurf, windsurf, o surf, isso é visto assim, todo o turista que chega lá, por exemplo, ele pode fazer uma aula especial, por exemplo? Ah, sim, principalmente no segundo semestre, que é o período dos ventos, né, dos ventos fortes mesmo, nessa região, lá em Jericoacoara. Então, você vê o tempo todo, você vai ver gente praticando kitesurf, windsurf, que são esportes de água e vento, e tem professores que dão aula o tempo todo, tem os clubes, né, para quem pratica esse esporte.
realmente é uma prática comum e é um espetáculo muito bonito de se ver. Você vê o céu assim coalhado. Deve dar cada foto maravilhosa, né? Nossa, as fotos são lindas. Você adoraria fazer fotos lá, é muito bonito. Mas a gente fala disso de o segundo semestre tem mais vento, tem mais sol, tem tudo isso, até porque daqui a pouco já vem a chegada do verão. Mas o turismo lá é o ano inteiro, né? O que a gente pode destacar de ponto turístico para se conhecer em Jericoacoara? Tem, o turismo é o ano todo, não para. Tem um período de chuvas, mas mesmo assim as chuvas não são assim o tempo todo, né? Chove, abre sol e tal, mas tem um período de chuvas mais assim no começo do ano. Olha, lá em Jeri mesmo, Jeri é pequenininha, a vila é pequena, então você tem duas praias principais, você tem a praia principal, na verdade, a Praia da Malhada, a praia principal é a única que tem equipamentos, que tem cadeiras e sombrinhas que você pode locar, já a Praia da Malhada ela é mais rústica, não tem. Então, você pode ir para as duas praias, aproveitar as praias. Em termos de passeio ali perto, você pode ir até a Pedra Furada. Antes, esse passeio era feito por carroça. Aí, agora, houve uma medida lá que proibiu a utilização dos cavalos para esses passeios. Então, já não tem mais. Mas você pode ir caminhando pela Pedra Furada, ou para a Pedra Furada, ou pela praia, dependendo da maré, ou por cima do Morro do Serrote, que é um outro ponto muito bonito que você avista a vila inteira. A Pedra Furada é uma formação rochosa, né, com o furo no meio, é muito bonito, as pessoas vão tirar fotos. Essas são as principais lá em Jeri mesmo. E na redondeza ali em volta? Dá para viajar, para passear ali também? Tem muita coisa bonita? Sim, só terminando de falar, uma outra atração que foi famosíssima, muita gente ainda conhece Jeri, ela pela Duna do Pôr do Sol. Sim. Que era bem na beirinha assim da praia e todo mundo era um ritual. Eu participei disso demais porque ainda peguei a Duna do Pôr do Sol. Então as pessoas iam para ver o pôr do sol, se reuniam. É tipo o pôr do sol no Arpoador, sim, no Rio de Janeiro, e todo mundo aplaudia. É lindo, lindo. Só que a duna, ela foi acabando, né? Com o tempo, com a ação dos ventos, das marés. Dizem que as dunas são vivas, né? Elas vão se mudando. Sim, as dunas andam, né? Isso faz parte, inclusive, da magia daquele lugar. Então, a duna, esse ano passado, praticamente desapareceu, mas tem se erguido uma outra, está surgindo uma outra ali. As pessoas já estão por trás e as pessoas já estão começando aí a assistir ao pôr do sol lá. Os nativos de lá que levam, que criam esses espaços, as pessoas conhecem, começam a divulgar. Como é que funciona isso? Como é que se torna um ponto turístico? Eu acho que desde muito tempo os nativos, os próprios moradores de lá já têm o hábito de frequentar a praia no horário do pôr do sol. Acho que as pessoas que vivem lá já têm esse hábito. E aí foi se criando esse hábito entre os turistas. Eu, como moradora mesmo, tinha esse hábito de, talvez não ir para a duna, mas a hora do pôr do sol, vamos ver o pôr do sol na praia. É fácil, né, o deslocamento, então você vai. E aí, você quer saber da região ali em torno? Sim. Então, aí os outros pontos turísticos, você pode contratar os passeios, que podem ser feitos por bug, por essas caminhonetes tipo jardineira, e você pode conhecer as dunas, e aí você tem a região leste e a região oeste, tem a região lá de Barrinha, tal, do Preá, que é um povoado vizinho, aí tem o outro lado, que é o Mangue Seco, o Guriú, você tem as lagoas, e tem lá a observação de cavalo marinho, então você pode contratar. E tem a Lagoa do Paraíso. O que é Lagoa do Paraíso? Isso, essa também é muito famosa, também você pode fazer um passeio. A Lagoa do Paraíso, na verdade, ela fica na sede do município, que é Jijoca de Jericoacoara, né? E a Lagoa do Paraíso é uma grande lagoa que é formada pela água de chuva, mas é uma água azul, linda, né? Dependendo da época do ano, claro, né? Porque tem essa questão das chuvas. E lá as pessoas colocam tem várias pousadas, restaurantes na beira da lagoa, as pessoas colocam aquelas redes, ficam lá dentro das redes, dentro da lagoa. Uma coisa bem turística mesmo. Mas né? é um banho bem gostoso, é bem relaxante, tem lugares mais calmos, lugares mais agitados. E esse tipo de passeio é caro? Olha, e depende do local. Tem lugares que são gratuitos. Você pode passar o dia lá e você simplesmente come num determinado restaurante e paga a sua conta. E tem outros que você paga para entrar. Aí depende muito do local.
Apesar de ser uma vila pequena, a vida noturna lá ela é bem agitada, né? Como é que funciona o turista? O que o turista pode aproveitar? Restaurante, baladas? Como é que é à noite? Sim. Sempre, primeiro assim, restaurantes e bares, esse aspecto cosmopolita de Jeri que é bonito, é porque assim, você tem restaurantes e bares do mundo inteiro. Você tem restaurante italiano, você tem restaurante japonês, então, né, tem a comida típica nordestina, você tem, né, e gente que foi se estabelecer lá é mineiro, goiano, é paulista, então você vai ter a culinária ali também do mundo. E bares também, e você pode ir participar de uma festa ou os shows que tem frequentemente, por exemplo, no Espaço Beira-Mar, então, Espaço Serra-Mar, então você tem show de samba, show de forró. Geralmente é tudo ao ar livre. Tem uma vida cultural intensa também, então. As bandas que tocam, então você vai para lá dançar. Na verdade, assim, quase todos os dias tem algo para se fazer em Jeri. Além das atividades que os próprios grupos culturais às vezes fazem na praça, apresentações na praça ou na praia também, diante de alguns hotéis. Qual para você que ficou lá 4 anos, que saiu daqui de Goiânia, que assim, é um lugar onde não tem mar, para ir morar na beira do mar, com o pé na areia, né? Acho que era o sonho de muita gente fazer isso. É ainda o sonho de muita gente fazer isso, principalmente depois de uma certa idade, que você trabalha, a visão parece que se tem é isso. Mas qual é a sua visão de Jericoacoara hoje? É diferente daquela que você tinha quando você foi? É porque, na verdade, eu fui meio que já para morar, né? Eu não conhecia Jericoacoara como turista propriamente. Primeira vez que eu pus os pés lá foi já para fazer uma prova de concurso público. Então, eu fiquei um pouco assustada com toda aquela rusticidade. Achei, nossa, é muito rústico para mim, né? Você é muito urbana? Eu era sempre muito urbana e incrível, nunca tinha passado pela minha cabeça morar naquele lugar. Então, eu não tive vida de turista em Jeri. Eu tive vida de moradora. E são visões diferentes. É engraçado porque eu acho que na minha vida eu sempre pensei, quando eu visitava os lugares, que não era suficiente só conhecer como turista, que eu queria saber como, ficava olhando os moradores com curiosidade, queria saber como seria viver naquele lugar. Assim como você passou uma temporada em Paris também, né? Não, eu fui viver isso. Aí eu cheguei, já tive uma experiência assim, de moradora. E lógico, o turista, a experiência dele é muito mais leve, porque ele está ali só para se divertir, então ele vai ficar lá, né, tomar seu café da manhã no hotel, ele não vai ter que fazer compras, para preparar suas próprias refeições. Então, é diferente essa experiência, né, vai fazer os passeios, está descontraído. E já quem mora, não. A gente já enfrenta os outros aspectos, a rotina, tem que sair para fazer as suas compras a pé, debaixo do sol. Tem tempo, né, para fazer tudo, porque o turista não, a hora que der... Você tem que trabalhar, às Sim. vezes você quer sair para se divertir, mas na hora da diversão, na verdade, você está trabalhando. Então, é uma experiência, assim, diferente. E foi Jericoacoara a inspiração para mais uma de suas obras, tá aqui, Histórias Encantadas entre Cordilheiras de Areia. O livro também é uma viagem pela história local, pela história de Jericoacoara? Sim. Esse livro, eu acho que... Eu fui para Jeri para escrever esse livro. Hoje eu acredito, porque eu acho que os algoritmos me acharam e me levaram para Jeri. Eu acho que por uma razão, não sendo mística, mas eu acho que eu quis contar essa história, porque Jeri... E aí, eu acho que não são todas as pessoas, claro, mas algumas pessoas que vão para Jeri ficam tão encantadas com aquele lugar, tão seduzidas pelo tudo que ele tem de diferente, não só pelas belezas naturais, mas pelas histórias, pelas lendas, por esse encontro de pessoas do mundo, que elas acabam querendo morar lá, né? E eu fiquei fascinada, porque Jeri é um lugar um pouco absurdo. Quando eu me mudei para lá, eu chamava Jeri de minha querida Macondo. Eu me lembro de você falar isso. Agora eu queria que você explicasse para a gente o porquê disso, o porquê desses absurdos. Que absurdos são? Por exemplo...
Ai, por exemplo, as pessoas são um pouco doidinhas, assim, digamos. As pessoas que vão para lá, elas vão, eu acho que para procurar algo, saúde. Então eu falo assim que eu falo um pouco Procurar a disso no si livro, mesmo. procurar a si mesmo. Por exemplo, são pessoas que passaram por experiências de quase morte, pessoas que tiveram doenças graves, pessoas que perderam, né? Perderam gente querida, que entraram, Jericoacoara é um local de renascimento? sim, que entraram em depressão né? E aí por causa da vida nas grandes cidades e vão procurar cura lá de certa maneira. Então, assim, através da natureza, através de fazer yoga, então, e tem assim uma legião até de místicos, de pessoas que oferecem tratamentos, terapias que vão para lá também. Esse é um dos aspectos. Então, assim, você vai achar pessoas bem fora da casinha, digamos assim, né? Tem até brincadeiras que o próprio pessoal de lá faz sobre o lugar, né? E você vai ver coisas muito singulares, muito absurdas. Por exemplo, aquela mistura, os jegues, né? Andando lá no meio das ruas, comendo pizza, o cara que dá pizza pro jegue. Eu já vi coisas do tipo uma mulher nadando na praia com a sua ovelha. Então, algumas coisas que eu coloco aqui sobre Jeri, elas de fato, na verdade, a cidade fictícia que eu criei, eu me inspirei em coisas que eu vi lá, né? Tipo objetos perdidos, por exemplo, pessoas procurando objetos perdidos, anúncios nas redes sociais, no Facebook, perdi um colchão nas dunas. Perdi um colchão, e eu fiz print daquilo na época, né? E aí as pessoas riem, mas acontece porque é um lugar de difícil acesso. E tem as lendas também, as histórias antigas que são contadas. Aliás, aqui são histórias reais ou são essas lendas? O que você, Então, ou você mistura tudo na isso? verdade, eu misturo tudo isso. Jeri tem muitas lendas, não só lendas antigas, que inclusive tem lenda que consta em livro, como a lenda da princesa encantada de Jericoacoara, é uma princesa que foi transformada em serpente, que guarda uma caverna cheia de tesouros. Está em livros do folclorista Câmara Cascudo, essa história. Como existem lendas de assombrações que as pessoas contam e que todo mundo sabe contar de boca em boca lá em Jeri, tipo a lenda do assobiador. Tem também toda aquela história daquele mundo lá de lugares que foram soterrados pelas areias e, né, cidades da vizinhança, da região, que é próprio dessa região de dunas. Então, todas essas histórias, elas existem ali. Então, eu me inspirei em histórias que me contaram, lógico que eu as transformei, em figuras que eu conheci, né, que eu acabei transformando em personagens. E outros eu inventei, então eu fiz uma grande mistura. E essas figuras que você transformou em personagens se reconhecem aqui ou elas acabam ficando? Elas se reconhecem porque, inclusive, o meu processo de criação desse livro, ele foi muito divertido. Porque eu saía e eu falava para as pessoas que eu estava escrevendo um livro sobre Jericoacoara e eu começava a contar algumas histórias que eu estava escrevendo, né? Por exemplo, do Babette, o chefe de cozinha francês estrangeiro, né, que serve todos os animais proibidos para consumo. E eu começava, tem a sueca das bolhas de sabão, que é uma sueca que faz bolhas de sabão e se apresenta, e a gente tem uma pessoa lá em Jeri, né, que a querida Tânia, que é, na verdade, chilena, e que faz as bolhas de sabão. Ela se apresenta, faz apresentações lindas nas praias, na praça, em lugares. Só que assim, eu falava, olha, eu tô criando uma personagem, não é você. Sabe? Mas inspirado nisso. É inspirado, mas assim, não é você, porque, né, as pessoas, tem gente que aceita de boa, tem gente que não ficou muito feliz. Mas não precisa nem ficar sabendo também que fazem parte de um personagem. Mas eu fiz essa mistura, assim. Foi muito prazeroso escrever esse livro. Cássia, como que você definiria Jericoacoara para quem ainda não conhece e pretende visitar? Olha, Jericoacoara é um lugar encantador, é um lugar mágico. Tem essa magia em Jericoacoara, tem algo de mágico em Jericoacoara. E só que assim, é um lugar que eu acho que eu até falo nisso, ele pode ser encantado, né? Ele pode desaparecer, porque a gente tem um processo
de turismo predatório e uma mudança no tipo de turismo que está acontecendo lá em Jeri, que é algo preocupante. Então, é o quê? É um turismo que ameaça. Não é que a gente queira que Jeri continue o mesmo de sempre, porque, né, lógico, ela já mudou muito em relação ao que ela foi. E vai continuar mudando, e vai né? continuar mudando. Mas o que você está tendo um processo de construção de grandes resorts, de construção daqueles, como você diz, aquelas vendas de condomínios multipropriedade e de grandes empreendimentos que podem ameaçar o meio ambiente, né, dentro ali de uma área de preservação ambiental, e podem comprometer esse aspecto, né, mágico que Jeri tem. Então, assim, tem uma reação, inclusive, dos moradores de Jeri, de reflexão sobre esse processo de transformação. Aliás, reflexão é uma coisa que a gente não pode deixar de falar sempre quando a gente fala em turismo, né? Alguns capítulos atrás, alguns episódios atrás, a gente falou sobre o turismo sustentável e uma forma diferenciada de enxergar o turismo, né? Não apenas nós, turistas, ter o respeito à localidade, à cultura e a quem mora, ao nativo. Tudo isso tem que ser levado em consideração, até para que nós também possamos aproveitar quanto mais, né? O turismo sustentável, ele não parte apenas do princípio de que somente a natureza tem que ser respeitada, tudo tem que ser respeitado. A localidade tem que ser respeitada, a cultura, os próprios moradores, os nativos, tudo isso deve ser respeitado. É assim que a gente vai conseguir fazer com que paraísos como este, como Jericoacoara, e como tantos outros, possam sobreviver e possam estar atrelados às nossas necessidades culturais até, para a gente poder conhecer. Porque se você sai para conhecer o diferente você tem que respeitar. Se não for para isso, fica em casa, né? Para que a gente não vai atrelar a sustentabilidade, que eu acho que é a palavra de ordem de uns tempos para cá, desde a Eco 92, em 1992, no Rio de Janeiro, quando a gente começou a discutir meio ambiente de forma mais sistemática e séria. Até hoje a gente vê isso e é preciso lembrar, sustentabilidade é a palavra, seja ela em qual área for. A gente precisa ter isso em mente, né? Uma vez eu vi um francês, até ele me disse, recentemente ele me falou uma coisa que ele achava bonita em Jeri, é que todo mundo que ia para Jeri deixava algo para Jeri, queria construir algo lá de bacana para a comunidade e tal, né? Então, eu vi muita gente fazendo isso. Eu vi muita gente que deixou, que continua indo para lá e deixando e acrescentando. Agora, você tem o turismo predatório, que é também, isso tem um outro lado da moeda, que é aquele que só quer tirar, né? Ele só quer usufruir, ele só quer tirar, ele quer ganhar dinheiro, ele não interessa o impacto ambiental que aquilo vai ter, nada, ele só quer tirar. E então há uma reação. E há aquele turista também, que é o turista que não quer compreender nada sobre a história do lugar, que ele quer o turismo de selfie, ou ele quer fazer só farra, né? Deixar seu lixo, ele não se preocupa em deixar a praia limpa, o lugar limpo. Então, assim, é uma reflexão muito importante sobre o Jericoacoara. Deixa a sua pegada e deixa a sua alma. Quem sabe um dia você volta. Cássia Fernandes, jornalista e escritora, muito obrigado pelo papo. Obrigado por falar um pouco das histórias encantadas de um lugar que, para mim, que ainda não conheço, mas irei em breve, é um dos lugares mais bonitos que a gente, pelo menos de falar e de ver. Muito obrigado mais uma vez pela impressão e pelo pouco que você colocou pra gente de Jericoacoara. Obrigada, Rimene, foi uma alegria. Eu falaria muito mais, viu? Eu falaria horas e horas e horas sobre Jericoacoara, porque meu coração, eu tô aqui, mas meu coração ficou lá. Eu vou voltar. Imagino, e eu vou junto. Escondida entre dunas, lagoas, mangue e o mar, Jeri era uma simples vila de pescadores, um local de difícil acesso e com praticamente nenhuma estrutura. Hoje o cenário simples ainda se faz presente, mas a vila é também mais moderna, tem hotéis e pousadas com excelente estrutura, além de restaurantes e bares que agradam até mesmo os turistas mais exigentes. Quem sabe as histórias encantadas entre cordilheiras de areia também poderão encantar você. Este episódio do Mapa de Viagem termina aqui. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, até a próxima viagem e tchau!